Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que o amam e o temem. Respondendo algumas perguntas e alguns interesses, vou trazer rapidamente, em poucas palavras, alguns assuntos temáticos que são de extrema necessidade ao entendimento de todos neste momento. Começando com a palavra de Jesus em Mateus 28, onde ele diz: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esta é a ordem de Jesus à sua igreja: pregar o evangelho, ensinar às pessoas as palavras e os ensinamentos dele. Este é o nosso dever, meu e seu, como cristão. Logo depois, Jesus vai assunto ao céu. E quando ele vai assunto ao céu, ele dá uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ser-me-eis testemunha na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ordem de Jesus. Bom, ficar em Jerusalém para receber o Espírito Santo era o cumprimento da promessa da profecia de Joel, que nós já mencionamos essa semana. Então, se for para Jerusalém, ficaram em oração, e o Espírito Santo desceu, capacitou-os. A partir daquele momento, eles não mais teriam a presença real de Jesus, mas teriam a presença real do Espírito Santo neles, porque Jesus prometeu: eu vou para o Pai, voltarei para vos levar. Mas antes que eu volte, eu vos enviarei o Espírito Santo para que vocês não fiquem só. E o Espírito Santo então desceu e se manifestou para mostrar que ele é Deus e ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, a igreja cresceu, se fortaleceu e a igreja congregou em Jerusalém. E ela se enchia do poder de Deus todos os dias, e pessoas se convertiam todos os dias a Jesus Cristo. E isso foi fazendo com que o povo se tornasse muito volumoso e correndo ao encontro dos apóstolos todos os dias para aprender a palavra. Aí o povo começou a ter escassez de alimento, e eles começaram a vender as suas propriedades porque pensaram na palavra de Jesus: eu vou para o Pai, voltarei e vos levarei. E eles então ficavam ansiosos aguardando a volta de Jesus. E naquele interim faltou alimento e eles tiveram que então vender as suas propriedades. Só que no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos você vai encontrar uma perseguição aos cristãos. Deus não ordenou que eles ficassem concentrados ali aguardando a volta de Jesus, mas que eles fossem pregar seu evangelho a toda a terra. E então os cristãos se espalham e começam a pregar o evangelho para todo lugar. Mais tarde, os cristãos voltam novamente com a ideia da volta de Jesus, porque houve uma perseguição tão forte sobre a igreja que eles estavam sofrendo muito, e eles então desejavam a volta de Jesus para aliviar aquele sofrimento. Paulo então vai escrever aos Tessalonicenses e vai mostrar a eles que não precisavam de ficar afobados e nem preocupados, porque Jesus ainda não estava voltando, que eles tinham que persistir pregando o evangelho. Eles não dão ouvidos. Mais tarde começa novo movimento e Paulo tem que escrever a segunda carta. No ano 51, Paulo escreve a segunda carta e avisa para eles: vocês precisam concentrar na pregação do evangelho, porque a volta de Jesus não se dará da forma que vocês estão pensando. Faltam acontecimentos ainda. Deus tem um projeto de salvação e o que ele quer é que o mundo conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, querido, pare e pense. Naquele momento, então, Paulo escreve a segunda carta e esclarece e mostra que o primeiro acontecimento que virá agora é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento é nas nuvens, não é a volta de Cristo, é arrebatamento. A volta de Cristo mencionada em Mateus capítulo 24 vai se dar depois da tribulação.
O arrebatamento é só para a igreja. E se você faz parte da igreja, não se preocupe com o arrebatamento. Você tem que preocupar em santificar a sua vida e pregar o evangelho. Porque quanto mais pessoas se converter, maior é o seu galardão no céu. Não é quanto mais depressa Jesus voltar que você vai para o céu, não. Deixe de ser egoísta. O evangelho que você conhece, tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Você tem que pregar o evangelho. É isso que Jesus está mandando. Pregue o evangelho. Esqueça a volta dele, porque a volta dele é para quem já é dele. Mas aqueles que não são dele vão ficar perdidos aqui no mundo. Querido, concentre na ordem de Jesus e de pregar o evangelho. Bom, passam-se os anos, 15 anos precisamente. E novamente o povo reacende aquela ideia, a volta de Jesus, porque a igreja estava passando por uma perseguição mais forte ainda. No ano 66, Pedro então toma da caneta e começa a escrever o que Deus ordena ao seu coração. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Por que vocês estão preocupados com a volta de Jesus? Vocês têm que preocupar em pregar o evangelho. Não se preocupem com a volta, porque a volta é para os seus filhos, não é para o ímpio. Enquanto você concentra suas energias na volta de Jesus, você está esquecendo de pregar o evangelho. O evangelho é salvação. A volta de Cristo é para você que é crente, é para mim que sou crente, é para aqueles que já têm a vida em Cristo, mas os outros que ainda não têm precisam ouvir o evangelho. Então ame a eles e se dê a eles em espírito e fale da verdade com eles. Querido, Pedro então vai falar no capítulo 2 essa palavra. Quero que você preste atenção. Está aqui. Mas vocês são a raça escolhida, o sacerdócio do rei, a nação completamente decidida a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você estava na escuridão, foi chamado para a luz, que é Cristo. Então agora você tem que ser usado por Deus para chamar os outros que estão na escuridão para Cristo. Não seja egoísta. Seja altruísta, anuncie o evangelho que você conhece, prega este evangelho, porque centenas e milhares de pessoas estão desesperadas nesse mundo, sem saber onde vão passar a eternidade, com medo da morte. E você que conhece Jesus, não fica aí, que Jesus tem que voltar. Não, Jesus vai voltar quando ele achar que está na hora, mas a sua missão é pregar o evangelho, pregar o evangelho. E aí Pedro vai dizer, você está com medo do sofrimento que está para vir? Está com medo de sofrer, querido? Se está com medo, Deus vai te fortalecer. E Pedro vai dizer isso aqui, com as suas palavras, no capítulo 5, o verso 10. Mas depois de sofrer por um pouco de tempo, Deus que amou e que chamou vocês para participar da sua eterna glória, por estar unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A este honra e glória para todo sempre. Você tem que estar firmado na palavra, confiante de que Jesus já te salvou e que você tem que santificar sua vida e aguardar a volta de Cristo. Mas não preocupe quando vai ser, onde vai ser, de que maneira vai ser. Isso não compete a você. Jesus mesmo disse com as suas próprias palavras, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai. E quando o Pai desejar, Ele ordena. Você não precisa se preocupar com isso. Santifique a sua vida. Pregue a palavra. Anuncie Jesus Cristo. Mostre ao mundo que você é um salvo e que você tem um conhecimento de Cristo e que a vida eterna só se encontra em Jesus Cristo, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador. Deus te abençoe, te ilumine, te fortaleça e tire do seu coração essa ansiedade tremenda, porque isso é prejudicial a todos. Eu quero te pedir confiança e firmeza, é a ordem de Deus para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.